4 mitos a respeito da fenomenologia na prática clínica e qual é a realidade a respeito desses mitos. Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na sua prática clínica para um atendimento mais seguro, mais profundo e mais autêntico. Se você não subscreve o canal ainda, subscreve aqui embaixo e curte o vídeo para a gente crescer. Muito bem, a gente vai falar aqui de 4 mitos. São vários os mitos a respeito da fenomenologia na prática clínica, né? Mas eu escolhi aqui falar de 4, para a gente também não deixar os vídeos tão longos, né? O primeiro mito que eu trago para vocês é um mito de que diz que a fenomenologia na prática clínica ela é puramente teórica e, na verdade, é pouco prática. Ou seja, tem muito intelectualismo, muita filosofia e pouca prática. Fica-se muito ligado aos livros, aos filósofos, aos conhecimentos filosóficos, e na hora que chega na prática clínica, ela não tem onde pegar com a fenomenologia. E isso é um mito, um grande mito, porque na realidade, se você vê a fenomenologia como um conhecimento filosófico, que é aplicado na prática clínica, como um conhecimento puramente intelectual e cognitivo, aí eu diria que esse mito seria realidade. Mas a verdade é que a fenomenologia ela é um método de investigação filosófica na filosofia, mas na prática clínica ela é uma postura terapêutica, ou seja, ela é um modo de ser do terapeuta que, inspirado na fenomenologia, principalmente de Edmund Husserl e de Martin Heidegger, nós podemos criar uma teoria para falarmos de uma postura fenomenológica. Temos diversos vídeos aqui no canal que você pode ver a respeito desse tema da fenomenologia como uma postura e não como uma abordagem, né? Nessa postura, ela é extremamente prática, porque ela vai trazer o terapeuta como ponto central, a postura do terapeuta como um ponto central da psicoterapia, e a relação, o vínculo com o paciente, a relação terapêutica como um outro foco central. Nesse sentido, quando a gente vê a fenomenologia como postura, não tem como dizer que ela não é prática, porque nós só vamos falar de prática clínica quando nós estamos diante da postura fenomenológica, né? Nós podemos estudar a teoria de Martin Heidegger, podemos ler os livros e aprofundar teoricamente, cognitivamente, né, intelectualmente, para nos aprofundarmos no tema. Mas quando a gente vai falar de prática clínica, fazer uma supervisão, falar sobre os nossos pacientes, dar uma aula a respeito de fenomenologia na prática clínica, nós vamos estar sempre falando de um tripé, né, que é o tripé do conhecimento, esse conhecimento intelectual, mas aplicado na prática. Vamos falar também da postura fenomenológica e como a gente pode ter essa postura fenomenológica. E, por fim, vamos falar das vivências fenomenológicas, que é um outro ponto importante da fenomenologia na prática clínica que eu ensino. Então, na realidade, não conheço nenhuma abordagem que seja mais prática do que a fenomenologia na prática clínica, porque ela vai ao cerne do que é o encontro terapêutico e trabalha o terapeuta. O próprio terapeuta precisa se trabalhar com ele mesmo, a respeito dele mesmo e no encontro terapêutico para ele poder fazer o trabalho dele, né? Então é extremamente prática a fenomenologia. Outro mito da fenomenologia é que ela não tem direcionamento e objetivos, né? Se a gente pensar na ciência natural, no pensamento calculador, esse mito seria realidade, né? Por quê? Porque nós, na fenomenologia, nós não estamos buscando um objetivo único, como, por exemplo, uma conta matemática, uma equação matemática, ela precisa chegar sempre no mesmo resultado, né? Esse é o objetivo de uma equação matemática. Se ela não chega no mesmo resultado, ela está errada. Logo, ela não chegou ao seu objetivo, o direcionamento que ela deveria ter, não foi alcançado com sucesso. Mas a psicoterapia não funciona assim. A psicoterapia funciona pelo pensamento meditativo, que é bastante diferente do pensamento calculador. Então, quando a gente trabalha com a fenomenologia na prática clínica, nós não podemos fazer a leitura da psicoterapia e daquilo que priva existencialmente o paciente com a mesma lente das ciências naturais, das ciências da física, da matemática,
Não, nós estamos falando aqui de um outro modo de conhecimento, de um outro modo de pensar, que na minha visão tem na fenomenologia a sua base, né? A psicoterapia, ela é fenomenológica por essência, na minha visão. Não tem como a psicoterapia não ser fenomenológica, porque nós estamos encontrando um paciente único, singular, que tem a sua própria história de vida e o seu próprio desenrolar existencial. Então não tem como a gente falar de prática clínica, de psicoterapia, sem falar de fenomenologia, tá? Isso é um ponto assim que muitos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas podem até discordar, mas eu acho bem difícil num debate a gente não perceber que a fenomenologia ela é a base de qualquer psicoterapia, tá? Ela é a base de qualquer escola de psicoterapia, se nós pensarmos a fundo na essência do que é a psicoterapia. O terceiro mito é: a fenomenologia não trabalha com ferramentas terapêuticas. Um mito bem estimulado às vezes nas faculdades, né? E isso não é verdade também, tá? Nós, como fenomenólogos, na prática clínica, podemos trazer qualquer ferramenta que a gente quiser. Nós podemos usar qualquer ferramenta, desde que nós não saiamos da nossa postura fenomenológica. Dentro da postura fenomenológica, se estivermos na postura fenomenológica, nós podemos adicionar e complementar o nosso trabalho com qualquer ferramenta terapêutica de qualquer escola. E isso é uma grande vantagem da fenomenologia na prática clínica. Porque nós não nos apegamos a abordagens, nós não nos apegamos a conceitos, a teorias. Nós respeitamos todas as teorias, todos os conceitos e utilizamos aquilo que tem de bom, né? Dentro de uma postura fenomenológica, sempre olhando o paciente nessa questão do vínculo, nessa questão de ser inédito, de ser singular, e aquele paciente precisa de uma ferramenta terapêutica adequada. Vai ser bom para ele? Eu sinto que isso, na minha postura fenomenológica, eu sinto que isso vai ser adequado para ele, que vai enriquecer o trabalho terapêutico. Ótimo, utilize, porque nós estamos aqui para auxiliar as pessoas e não para defender bandeiras ou para falar que a fenomenologia é melhor que as outras. Porque assim, a fenomenologia não é uma abordagem, ela é a postura, ela é a própria postura do terapeuta. Então, como é que eu vou brigar com outras abordagens? Eu vou adicionar essas outras abordagens, criando uma psicoterapia mais integrativa, que possa ser mais, como a gente chama, holística, integrando o ser no mundo do paciente, que é o corpo, é a mente, é o coração, é o afeto. Tudo fica articulado numa psicoterapia fenomenológica. E a gente pode usar as ferramentas que a gente quiser, que a gente bem entender. E isso pode ser muito rico, né? E no meu trabalho, eu utilizo as vivências fenomenológicas, que são ferramentas terapêuticas poderosas que auxiliam o paciente a se libertar das dores, se libertar de sintomas graves e ter uma vida mais articulada, uma vida com mais sentido e mais fluida também. Então, isso é um outro mito, tá? Não trabalhar com ferramentas terapêuticas. Outro mito muito comum é que a fenomenologia é incompatível com a prática clínica baseada em evidências. Bom, hoje está muito em voga falar que algumas abordagens elas são baseadas em evidências e a fenomenologia não é, então logo ela não pode ser considerada uma prática clínica ou uma psicoterapia realmente válida, né? Bom, isso é uma leitura de mundo, tá, pessoal? Uma visão de mundo que aparece muito e que eu respeito as pessoas que têm esse tipo de visão. Discordo, né? Acho que é uma visão bastante limitada do que é a prática clínica, do que é a psicoterapia, mas é uma visão e nós precisamos encontrar um lugar para a fenomenologia nessa visão. E o lugar da fenomenologia é muito simples. A fenomenologia não é uma abordagem, então ela não pode mesmo ser baseada em evidências, porque ela não é uma abordagem, né? Ela é uma postura terapêutica, ela é um modo de ser do terapeuta na prática clínica. Logo, ela pode usar, por exemplo, todas as ferramentas de prática clínica baseadas em evidências. Eu mesmo utilizo terapia cognitivo-comportamental, ferramentas baseadas em evidências. Utilizo na minha prática clínica. Mindfulness, elementos do mindfulness, utilizo na minha prática clínica. Então, a minha prática clínica não é baseada em evidências? Não. A questão é que a minha postura é fenomenológica e ela não perde de vista a singularidade, a afetividade, o encontro terapêutico, mas ela complementa tudo isso com uma
ferramenta baseada em evidências. Porque o que eles chamam de abordagem ou prática clínica baseada em evidências, na verdade, na minha visão, tá, pessoal? Isso é a minha visão. São ferramentas terapêuticas que têm base e evidência científica. Que bom que nós temos essas ferramentas disponíveis. Só que o problema aqui é que existem muitos interesses e muita vaidade também das pessoas em querer provar para elas mesmas que aquele caminho que elas escolheram é o único verdadeiro. É o único caminho que funciona. Então a pessoa demorou para chegar nessa concepção de que a sua prática clínica baseada em evidência, ela estudou muita coisa às vezes e viu que ela dá mais resultado para ela na prática clínica dela, e ela quer defender essa bandeira como, essa aqui é a prática clínica baseada em evidência. Aí começa a criar associação, né, para também ganhar dinheiro, né, começa a organizar assim turmas, né, que vão ganhando corpo. Tem também esse tipo de interesse, né? Não digo que é só isso, mas também tem. E aí fica uma coisa muito, assim, quase religiosa, né? Quase um culto àquela prática clínica baseada em evidências. Quando a gente sabe que, na realidade, aquilo é uma ferramenta terapêutica que funciona, que é boa, que faz bem para as pessoas e que auxilia a pessoa muitas vezes a sair de situações difíceis e complexas, e que nós, como fenomenólogos, com a fenomenologia na prática clínica, a gente pode colocar na nossa prática, não tem problema nenhum, né? Não tem preconceito, a fenomenologia não tem preconceito contra nenhuma abordagem, não pode ter. A gente não pode achar que a gente tem o verdadeiro saber também, senão a gente entra nesse mesmo jogo. Muitas pessoas falam, não, essas práticas clínicas baseadas em evidência é equivocado, porque não, tem estudos, tem pesquisas que mostram as evidências, e que bom, nessa visão de mundo, nessa leitura de mundo científico natural, que também é um modo de ver o mundo, essas práticas clínicas têm evidências. Legal, eu sempre me interesso por elas, porque elas podem me ajudar com uma ferramenta específica. Por exemplo, fobia. É muito bom utilizar algumas ferramentas da terapia cognitivo-comportamental, né? Transtorno obsessivo-compulsivo é outra coisa que tem várias ferramentas com evidência, baseada em evidências, que ajudam muito na nossa prática clínica. Então, a gente pode integrar as coisas, a gente pode unir, fazer uma união, e não uma desunião, e não um fla-flu, né? Não aquela coisa de, eu estou certo, você está errado. Então, você não pode usar o que eu uso e eu não posso usar o que você usa. Na verdade, eu imagino assim, o terapeuta perfeito, aquele que é aberto para a fenomenologia na prática clínica, ou seja, ele está na postura fenomenológica, ele sabe da importância do vínculo, da singularidade do paciente, dos modos de existência específicos de cada pessoa, mas ele não tem preconceito em utilizar uma prática clínica baseada em evidências, uma ferramenta baseada em evidências, para auxiliar o paciente dele a sair de um problema, uma questão que está privando existencialmente esse paciente, que está dificultando a vida dele. Esse seria um terapeuta, assim, realmente terapeuta, né? E não um político ou um ideológico, né, que quer defender a sua bandeira a todo custo. Então, pessoal, você que quer trabalhar com a fenomenologia na prática clínica, saiba que ela é uma postura e que você pode integrar na sua postura aquilo que você quiser. Não tem assim limites. Desde que você estude aquilo, que você experimente em você mesmo, que você faça um trabalho de autoconhecimento, de examinar aquilo que você está querendo aplicar na sua prática clínica, de fazer um trabalho sério. Fazendo um trabalho sério, não importa a sua abordagem, não importa a sua postura, importa que você é sério, que você é um profissional que busca seriedade, que busca conhecimento e busca uma prática clínica que de fato auxilie seus pacientes e não que esteja conectada e estruturada na vaidade, porque a vaidade não leva um terapeuta muito longe, pode levar longe por um tempo, mas depois a queda é certa. Então, pessoal, vamos trabalhar com tranquilidade, com simplicidade, fazendo da nossa clínica um local para auxiliar as pessoas dentro daquilo que a gente estudou, dentro daquilo que a gente experimentou em nós mesmos e daquilo que a gente acredita que é o melhor para o nosso paciente. Se tem pessoas que consideram que apenas a prática clínica baseada em evidências é o que faz bem para as pessoas, é o que vai realmente ajudar, temos que respeitar essas pessoas e deixá-las fazerem o trabalho delas, desde que elas deixem a gente fazer o nosso trabalho também, né?
Então é isso. Se você não subscreve o canal, subscreva aqui e me fale aqui, comente aqui o que você achou desses 4 mitos. E se você acha que algum desses mitos é realidade, pode falar aqui que eu depois respondo. Tudo de bom e até o próximo vídeo.